Então tá gravando. Bom, nós somos alunos do primeiro e segundo período do curso de Psicologia, noturno. Estamos aqui para conversar com uma pessoa que é famosa entre nós. E admirada também. A professora Marian, que é não apenas psicóloga, né, professora, mas também coordenadora do curso de Psicologia. Então, para a gente é um prazer, é uma honra, na verdade, conversar com a senhora. Antes de começar aqui, a gente já estava dialogando um pouco e foi bastante enriquecedor. Então, que a senhora fique à vontade. Obrigado, né, por ter aceitado o convite. E eu queria começar pedindo para a senhora responder a pergunta: quem é a psicóloga e professora Marian? Quem é a psicóloga e professora Marian? Antes de ser psicóloga e antes de ser professora, eu sou Marian. Quem é a Marian? A Marian é mãe do Bernardo e da Nina, casada. A Marian é filha de pais libaneses. E essa questão da minha cultura na minha vida, na minha vivência, na minha experiência de vida é muito forte. Eu sou uma pessoa, eu lembro que uma vez num trabalho de faculdade, eu acho que foi uma disciplina de terapia familiar sistêmica, se não me engano. E a professora no primeiro dia pediu pra gente fazer um desenho e colocar algumas coisas que dissessem sobre nós, né? E eu lembro que a primeira palavra que eu coloquei no topo foi trabalho. Eu sempre trabalhei muito, muito. Eu já fiz de tudo na vida. Então, antes de ser psicóloga, inclusive, eu fui maquiadora. Eu entrei na universidade como professora de maquiagem, na verdade, né? Eu fui maquiadora por 30 anos. Aí, depois de 7 anos de disco, eu encontrei um escavador de fato e eu falei, gente, é verídico. Depois eu ia até perguntar. E a psicologia eu sempre quis fazer, desde quando eu saí do ensino médio. Mas, na verdade, na época, eu não tinha psicologia em Anápolis. E minha mãe não gostava muito da ideia de ter uma filha psicóloga. E aí ela me incentivou muito. Eu fiz vestibular lá, na época tinham 2 fases. Eu fiz vestibular de psicologia, primeira fase, e fiz aqui na Uni para sociologia. E aí passei nas 2 e a segunda fase coincidiu nas 2. Então eu tive que escolher, ou eu ia fazer psicologia ou eu ia fazer aqui. Aqui eu passei super bem classificada. E a minha mãe, eu novinha, tinha 18 anos, e a minha mãe pensa, não, Goiânia, difícil, tá? Aí eu vim fazer sociologia. E aí eu fiz... Até que tá próximo. Tá próximo. Eu fiz muitos anos, eu quase me formei. Aí eu me casei muito nova, eu casei com 19 anos. E aí eu trabalhando, ajudando meu marido, fazendo faculdade, difícil e tal, tranquei. Quando eu voltei, eu falei, gente, não é isso, né? Aí, graças a Deus, eu fui para psicologia e me realizo muito com ela. Então, quem é a Marian? Então, foi isso que eu disse, já fiz muitas coisas, sou grata à vida por tudo que eu tive que passar e tudo que eu vivi. E hoje eu sou uma pessoa que tenta estar em evolução constante e colaborar com o mundo, especialmente trabalhando relações pacíficas. A paz é uma palavra que me inspira, pela qual eu luto e eu tento viver em todos os meus atos. Eu acho que isso é importante. É isso. E é interessante, né, que a senhora disse que você já fez muitas coisas, né, na sua vida, e dentro da psicologia também, né, já atuou em muitas áreas da psicologia. Quando
eu me formei, eu tive consultório, aí eu estava fazendo mestrado. Antes de eu me formar, eu já estava fazendo 2 disciplinas de mestrado. E aí eu fiz consultório um tempo e depois eu parei porque eu consegui um trabalho na psicologia do trabalho. E aí eu entrei para psicologia organizacional, depois disso eu entrei como psicóloga organizacional e logo depois eu fui promovida a um cargo de gestão. E aí eu continuei na psicologia organizacional, nunca mais saí, né? Adoro o que eu faço, adoro. Então, além da coordenação do curso, você ainda atua na área organizacional? Olha, eu assumi o curso tem 1 ano e pouco, né? Eu não tive tempo ainda. Antes de eu entrar no curso, eu atuava prestando consultoria. Eu sou consultora, ainda me considero consultora de uma empresa maravilhosa de Curitiba, então eu viajava no Brasil, prestava consultoria e tudo mais. Mas agora com a coordenação eu ainda não tive essa possibilidade, mas é algo que continua nos meus projetos, voltar a fazer esse tipo de trabalho, porque é muito interessante, né? Trabalho, lembra? Trabalho, vida, psicologia. Tá tudo interligado. Tudo certo. Interessante a fala da senhora, porque antes a senhora comentava que começou um pouco depois que a maioria hoje começa, né? Sim, sim. Mas também a senhora veio com uma bagagem. Assim, como é que isso influenciou na formação da senhora? Olha, a minha visão de vida, ela sempre foi, apesar de eu não ter consciência teoricamente do que era, mas sempre foi uma visão muito sistêmica da vida. E continua sendo, e eu defendo completamente essa integração de tudo com tudo, né? Essa visão integradora, holística do ser humano e da vida de uma maneira geral. E nesse sentido, tudo que eu vivi, acredito que tinha um porquê e colaborou muito em tudo que eu sou hoje. Então, por exemplo, se a gente falar de competências técnicas, se eu pegar, por exemplo, tudo que eu vivi na maquiagem, que foi a profissão que eu tive por muitos anos, né, como maquiadora, aí depois aqui no curso eu fui, por exemplo, dar disciplinas como visagismo, outras disciplinas relacionadas à beleza. Trabalhou no curso de estética também? Sim, trabalhei no curso de estética. Desculpe interromper a senhora, mas essa área também ela é um pouco da psicologia, né? Tá? O visagismo completamente. Não, o visagismo sim, mas eu digo até mesmo a maquiagem, é o contato direto com alguém. Tudo. A autoestima de andar. Exatamente. É quase uma Vocês já clínica, fizeram essa ligação, é isso mesmo. E aí era muito legal, inclusive, passar texto de psicologia relacionado com maquiagem, com beleza, com o culto ao corpo, né, e tudo mais. Então, se a gente pega essa fração aí da minha vida, que foi um longo período, colaborou muito, muito mesmo, no desenvolvimento até das minhas competências de relacionamento, de relação, como você disse. Eu tinha muitas clientes, então foi muito interessante. Eu já tive restaurante, eu adoro cozinha. Eu já fiz cultura árabe. Dá ainda para ser cliente da área anterior ou como assim? Brincadeira à pode parte. Dá cozinhar ainda para ser cliente cliente da senhora de da sua experiência de bagagem de vida anterior à psicologia? Dá, tipo, se eu posso fazer uma comidinha, posso demais, um prazer. Então, pessoal, a próxima parte da entrevista vai ser na escola da União Evangélica. Como a senhora falou em competências, eu gostaria de saber quais são as principais habilidades e competências que o psicólogo deve desenvolver na sua formação como docente. Competências e habilidades na formação como docente. Licença. Olá, boa noite. Que grupinho top vocês são, né, gente? Que coisa bacana. Que demais. Olha, o que eu estava comentando com ele.
Eu entendo que na vida, se você não desenvolve, primeiro, o seu autoconhecimento, quem foi meu aluno sabe que era a minha bandeirinha. Escrevi assim do lado do quadro, autoconhecimento para ninguém esquecer. Para daí você conseguir desenvolver habilidades de relacionamento, habilidades sociais de uma maneira geral, isso para mim é fundamental para qualquer profissão, para a vida, para qualquer tipo de relacionamento e para um professor. Não tem jeito de não ser. Então, eu elencaria ela como primordial, como primeira, né? A autopercepção, o autoconhecimento, os relacionamentos, as relações, as habilidades sociais. Um professor precisa de organização, ele precisa de administração do tempo, ele precisa hoje de conhecimento tecnológico. Ele precisa hoje de atualização constante. Na verdade, ser professor hoje não é simples, não é fácil. É um dispêndio energético muito grande, muito grande. Mas quem o é por missão tem a sua compensação. Eu acho que hoje em dia o professor é aquele que é realmente, que entende que é missão, porque eu entendo que é assim, e como dizia Viktor Frankl, essa missão ela pode mudar durante a vida, não é? Então, enquanto eu estou e tenho consciência de que eu estou como missão professora, a coisa acontece, né? As coisas acontecem. Eu acho que basicamente é isso, né? A questão do relacionamento. E essa questão de relação de professor com aluno não é uma coisa simples, né? É você diante de centenas, né? De diferentes personalidades. Então você tem que ter um exercício interno, um exercício da subjetividade, de intersubjetividade muito grande para você alcançar, né? Uma comunicação verbal e extraverbal que consiga acessar o outro. E isso não é simples, mas é maravilhoso quando você consegue. E você pode conseguir isso num lapso de segundo. E é interessante também essa relação de aluno-professor, na minha opinião mesmo, é que o professor, quando ele assume o papel dele de viver a verdade, aquilo que ele ensina, aquilo que ele transfere, nós como alunos nos sentimos, estamos no caminho certo, né? Ele pega na mão do aluno, não sei, eu vou te levar para o lugar onde eu já estou ou também onde eu quero ir. Exato. Isso é muito bom quando a gente vê isso no professor. Acho que é interessante a ideia do formar-se e formar ao mesmo tempo, né? Todo o tempo. É interessante, assim, é uma atualização constante, um enriquecimento. Eu vejo a docência, assim, na sua fala como, de fato, uma arte. Uma arte, uma construção diária que se aperfeiçoa a cada dia, com cada obra nova que se... É um lapidar-se e lapidar também outras pessoas. É isso mesmo. Eu gosto da metáfora do dia. Eu ouvi há um tempo que cada dia ele é a unidade mínima de uma vida. Então, ao acordar, né, você tem ali o resumo de uma vida inteira, né? Então, quando anoitece e você fecha os olhos, simbolicamente você cumpriu uma missão, adormeceu, né? Poeticamente morreu, para no outro dia renascer, para um novo dia. Uma nova obra, né? E se um dia faz... da criação. Exatamente. Então, uma vida com sentido, nesse sentido, é uma sequência de dias vividos com sentido. É o constante devir, né? Que os humanistas falam. E como eu dizia anteriormente, e que vai ao encontro do que o Jean falou, essa questão de viver a psicologia, né? A gente percebe, e eu não vou sair do meu lugar de professora, eu estou diante de alunos, o discurso acaba. Aqui é uma sala de Não aula. tem jeito não. Mas essa é
essa atenção que a gente precisa dar àquilo que nós estamos vivendo. Então, vocês escolheram psicologia, né? E oxalá vocês consigam viver a psicologia, né? Porque a gente conhece muitos alunos, inclusive que chegam no 10º período e que você olha para o aluno, são poucos, graças a Deus, mas você olha para o aluno e você fala assim, gente, A psicologia não passou pelaquela psicologia pessoa, né? não é só técnica. Não adianta você ter um currículo maravilhoso se você não investiu na mesma proporção no seu desenvolvimento pessoal. E isso não é simples, absolutamente. A técnica, você vai, faz um curso, tá tudo certo, você decorou, você fez tudo certinho, tá tudo ótimo. Mas e aí? Né? O mercado de trabalho, a vida, não é só técnica. Então, se a gente não investe muito nisso, e quando eu digo investir, é investir mesmo, né? Então, e esse é um discurso que eu sempre tive em sala de aula, logo no primeiro período, quando eu dava matrizes e outras disciplinas. Vocês pagam faculdade, vocês trabalham, vocês, né, muito corre o tempo todo, passa o dia todo, são todos investimentos que você faz. Mas que tempo você tirou ou que dinheiro você investiu no seu desenvolvimento pessoal? Acho que é uma coisa Você que pagou um causa retiro, né? Você pagou um curso de imersão, você tirou 5 minutos de meditação, você fez a sua oração. O que você fez, né, para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua autoanálise, né? Eu acredito como é uma coisa que lapidar-se na plataforma causa uma certa dor, né? Causa um desconforto. Então, você se enfrentar cada vez mais e talvez não reconhecer que na limitação está o crescimento também, porque senão não muda aquilo que você não reconhece, tem que mudar, então não cresce consequentemente, se fica na mesmice, né? Somente na margem. Por isso que a colega falou, a psicologia não passou por ele, né? Por dentro. Falávamos agora há pouco também, né, professora Mari? Que no setting terapêutico, o que trata nem é a técnica, né? Embora seja importante. Ela é importante, né? Mas é a personalidade do terapeuta. E aí a gente vai ter vários teóricos que vão falar sobre isso, né? E eu achei muito interessante a fala do Jean, eu queria só comentar isso, porque, voltando à pergunta inicial, né, quais são as competências do docente, quanto mais você for coerente na linguagem rogeriana, por exemplo, que ele fala, quando você consegue ser coerente, ou seja, quando você consegue ser concatenadamente, quando você consegue ser coerentemente, pensamento, coração, verbalização, quando tudo está integrado e você está sendo autêntico, aí você comunica de uma maneira que você fala, gente, mas eu não fiz nada, né? Mas é porque você procura todo o tempo no seu devir continuar se aperfeiçoando e ser coerente com aquilo que você acredita. E aí aquilo que você comunica é excepcionalmente diferenciado. Exato, até mesmo porque quando alguém usa só as técnicas, ele consegue ser quem ele quer, mas ele não consegue ser quem ele realmente é. Exatamente. Até queria introduzir uma outra pergunta em relação, acho que se encaixa um pouco com isso. A gente imagina a ética na clínica, por exemplo, né? Que, ok, às vezes o paciente está ali e você tem um comportamento ético, né? O sigilo, tentar conduzir aquela pessoa com total seriedade, né? Buscando as competências, você não consegue, de alguma maneira, chegar àquilo que as necessidades, procurar pesquisas, né? Atuais em relação àquele problema, para tentar ajudá-lo. Às vezes, se tiver algum problema, vai até o conselho de ética para perguntar como me comporto nessa situação. Mas eu fico curiosa em saber como seria na docência aqui, como funciona a ética para a senhora, assim, no seu dia a dia, às vezes numa situação problema, se já aconteceu de ter uma situação problema,
Que às vezes a senhora teve que até recorrer, não sei, ao conselho. Como funciona a ética? Como professora, eu nunca tive que recorrer. Como coordenadora nesse curto período de tempo ainda não, mas estou pretendendo fazer uma pergunta a eles agora, essa semana. Me ocorreu alguma coisa que eu preciso tirar uma dúvida documental, uma coisa documental. Mas eu nunca precisei fazer esse tipo de solicitação, não. A ética na docência, sempre que a gente fala de ética, antes de qualquer coisa, me vem ética humana. Antes de ética profissional, maior do que a ética profissional. E a ética humana não é simples, né? Não é simples. Então, quantas situações você vai se ver sem saber muito o que fazer, situações em que você, para ser ético nas suas relações docentes, você precisa estar muito atento a si mesmo, né? Então, a questão do autoconhecimento para saber e entender o porquê dos seus pensamentos com relação às pessoas, com relação aos processos, com relação ao que você tem que fazer, por que é que você reage assim, por que é que você pensa assim. Então, esses autoquestionamentos ajudam nessa caminhada, nessa busca constante, nesse cuidado que a gente tem que ter em ser ético. E não é fácil isso. A gente lidar na docência, como a gente já disse, com inúmeras pessoas, com inúmeras atividades. E hora ou outra, eu já me peguei várias vezes, né? Nossa, Mari, você podia ter sido mais ética, né? Nada grave, mas o exercício da ética é nas pequenas coisas, né? E como você lidar com muita gente, como eu falo muito, né, professor e tudo, tem hora que você tem que se recolher um pouco, tem hora que você tem que processar, tem hora que você tem que cuidar com o retorno imediato, e isso vai demandar o autoconhecimento, sempre, né? A autovigilância sempre. Não sei se eu te respondi. Sim, acredito que seja isso. Eu vejo, como o senhor colocou, é difícil individualizar. Às vezes vê muito no coletivo e talvez não assim de maneira personificada, no sentido, como o senhor falou, já te falaram, poderia ter sido mais ético, mas quando você fala com muitas pessoas ou quando se tratou com uma pessoa só? Quando eu falei isso, eu penso de uma maneira geral, né? Como eu disse, é claro, a gente tem um código de ética profissional e tudo, e que não está excluído dessa ética maior, dessa ética humana, mas essa própria ética humana, quando você consegue suspender, por exemplo, quando eu estou tratando com muitas individualidades, não é? Por exemplo, eu tratar um de um jeito e tratar o outro de outra maneira. Que consciência que eu tenho do porquê que eu fiz isso? Não é? E o que a ética humana demanda de mim? E que vai estar misturada com a ética como psicóloga, como professora, como a missão de professora. Então, são nuances do dia a dia, né? São vivências, às vezes lapsos de momento, que a gente precisa estar atento para exercitar essa ética. Não é nada na vida eu sou ético, né? A gente nunca a gente sempre está, porque não existe nada fixo, né? Então, essa demanda do auto-olhar, ela é constante, inclusive no exercício da ética, porque em uma situação poderia ter sido ético um ato, e em outro contexto talvez não. Então, ética é um assunto amplo, né? Infinito, né? Não é uma equação, né? Faça Não. isso e chega nesse resultado. Não. São várias O situações. ser humano não é equacionável. Realmente. Esse assunto é complexo mesmo. Ele já vem sendo discutido há mais de 2000 anos. Exatamente. Então, é isso. Bom, eu gostaria de saber, né, se teve algum fato ou algum acontecimento que ficou marcado, assim, né, pra senhora, em sala de aula, alguma coisa que teve, assim, diferente, assim, sabe, que te marcou, né, com essa história.
Olha, eu comentei com o Everton que quando eu pensei nisso, eu pensei num fato triste, mas eu vou começar pelos fatos gerais, alegres, assim. Mas até quando a gente elaborou a pergunta, a gente pensou nas duas possibilidades. Então eu vou começar com os fatos alegres. Não é só um fato. Quando você me pergunta isso, eu lembro quantas vezes eu já chorei muito em sala de aula. Eu tô lembrando de muitos anos atrás, agora, porque a minha ligação com os meus alunos normalmente é tão bacana, é tão profunda assim. Eu gosto muito da docência, né? Aliás, eu sinto muita falta da sala de aula. Então eu já tive muitos momentos de troca emocionantes com os alunos, né? Eu já tive aniversário surpresa. Semestre passado eu tive um aniversário surpresa que é super tocante. Como meu aniversário é feriado, então eu sempre me surpreendo quando ele acontece. 7 de setembro. Então eu já tive trocas muito sinceras, daqueles encontros que você não precisa de palavras com os alunos, né? Que a gente está e a gente sente e a gente se olha e isso é muito bacana. São vários momentos, graças a Deus. E eu já tive uma experiência que me vem quando você fala de um momento marcante, de acudir uma aluna querendo se autoexterminar. Então isso para mim foi muito marcante, muito marcante. Eu fiquei assim, eu devo ter ficado uns 3 dias bastante mobilizada. Foi, na hora eu segurei a onda, né, a gente foi, fez o que tinha que fazer, mas é um desgaste muito grande, porque inclusive por causa dessa ótima relação que eu tenho com os alunos, né? Então é doloroso. Mas os momentos prazerosos são muito maiores, graças a Deus. Eu imagino que deve ser assim a troca de energia, né? Tanto nos momentos bons, né? Que assim, a gente se sente assim, cheio de gratidão, uma coisa Exatamente, né? É exatamente isso. Tanto esses momentos tristes também que demandam muito assim energia, que a gente sente um peso e precisa de um tempo para nós, né? Para voltarmos a nós, para podermos voltar assim a ajudar o outro, a convivência, né? Porque primeiro a gente vai cuidando da gente, Sim. né? Senão não tem quem ajude o outro. E teve algum fato cômico, alguma coisa engraçada, algum teatro, alguma experiência, alguma coisa assim, né? Teve engraçado. Ai, gente, como vocês sabem, professor Geraldo, vocês às vezes até já souberam, se vocês tinham colegas aqui antes. Eu dava Humanismo 1, né? Que hoje em vocês é Matrizes Psicologia Existencial Humanista. Desculpa interrompendo, mas sabe que a senhora tocou nesse assunto aí. Qual que é a abordagem da senhora? Existencial Humanista. Existencial humanista. Que é uma abordagem aberta, que tem um entendimento aberto para tudo, mas minha crença de homem, minha prática é existencial humanista. A senhora mencionou tudo. E aí, nessa disciplina que tem uma parte que estuda os filósofos, né? É uma abordagem, vocês vão estudar isso, muito baseada na filosofia. E aí a gente estudava e eles tinham que encenar e apresentar como quisessem, criassem os filósofos. Então os grupos eles tinham liberdade para encenar e fazerem, apresentar o filósofo como bem entender. Se quisesse plantar bananeira, podia plantar bananeira e fazer o que quisesse. Eu já tive trabalhos fantásticos, assim, que uma vez, acho que o Roberto uma vez ele falou assim, menina, você tem que levar lá pro pátio e fazer eles encenarem lá e tal. E uma vez, eu acho que era o Paulo, né? O Paulo da 2ª ou da 3ª turma. Ele se vestiu de Mária. Gente, ele botou, quando eu tô em sala de aula, eu carrego, eu puxo uma malinha, né? Porque meu 7 hernias de disco não dá pra ser muito diferente.
ele se vestiu de Maria, ele foi tão engraçado, eu acho que eu devo ter foto disso. Aí ele botou as batas indianas, que eu gosto, aí ele botou uma peruca cabeluda e puxou a malinha e fazia bocas, caras e bocas igual a professora Mária fazia. Foi muito divertido e aquilo pegou, ficou anos, todo mundo, aí postaram foto, olha uma coisa. Eu já pesquisar, hein? Vamos postar a apresentação. Vai ser uma entrevista prática depois. Ai, ai. E falando um pouco da sua abordagem, assim, das matérias nas quais você já deu, pensando no holístico como um todo, como que você, na prática docência, vê a questão da interdisciplinariedade, da multidisciplinaridade? Opa, gente. Dentro da prática docente da psicologia. Olha, graças a Deus, essa é uma questão, como eu disse, que eu sempre acreditei, eu nunca tive dificuldade de fazer essa ligação. E quando eu dava aula para o primeiro período, é uma coisa que eu chamava muita atenção dos alunos, porque a maioria dos alunos mais novos, eles são originários de uma escola positivista. Então, de uma maneira de ver o mundo que é uma maneira dual. Ou é preto ou é branco. Então, eu lembro que eu chegava e falava, gente, olha, vocês estão começando um curso e vocês precisam se abrir. E as coisas são diferentes. O mundo que vocês vão conhecer é um mundo diferente. Né? Onde 2 mais 2 não são 4. Pode ser 19, pode ser, enfim. Né? Onde entre o preto e o branco, você tem cores infinitas. Né? A vida não é só preto e branco. Então, essa maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, que não é sistêmica, que não é multidisciplinar, que não é interdisciplinar, e a gente percebe que cada vez mais está caindo por terra. Né? Hoje, o Ministério da Educação, a educação como um todo, exige de nós, professores, né? Nós estamos tendo formação aqui na União Evangélica, um doutor em educação, com pessoas super capacitadas que dizem para nós, a educação hoje, se você quer um aluno bem formado, se você quer uma pessoa de sucesso em concursos, em ENAD, etc., o professor precisa, é exigido dele que ele tenha uma visão multidisciplinar e interdisciplinar e que ele consiga ligar tudo com tudo. Então, essa capacidade, ela volta lá na pergunta, qual é a competência? Essa é uma competência super necessária para um docente, né? Porque a ideia, especialmente nessa nova matriz, é a gente trabalhar isso. As disciplinas, elas têm que conversar entre si, não é? Quando você está estudando anatomia, você tem que se perguntar, morfologia, por que eu estou aprendendo morfologia? O que morfologia tem a ver com matrizes? Né? Onde é que eu vou encontrar a importância da morfologia em matriz? Aí você vai para as origens médicas da psicologia, você vai para os primeiros laboratórios. Então, tudo é possível isso. Isso não é nem possível, isso é vida. A vida é assim. A vida é assim. Só que nós não fomos ensinados para enxergar a vida assim. Nós fomos ensinados para enxergar limitadamente, por inúmeros fatores que não vem o caso aqui a gente comentar. Mas quando a gente consegue se libertar e exercitar, isso passar a ser um processo comum de você conseguir fazer essa ligação, é um diferencial. No mercado de trabalho, isso é uma competência exigida, visão mesmo, né? sistêmica. A senhora contar um pouco da experiência, das múltiplas experiências, como se lidou. Exatamente. Então, é muito tranquilo e é muito importante para o professor. E não é fácil. Nem todos conseguem. Fazendo uma comparação, né? Me veio agora em mente.
você vê que a filosofia, ela começou a puxar vários gatilhos, né? Até na parte das exatas, não tinha essa divisão, né? Como a gente tem. Não, sou de humanos, não, sou de exatas. Exatamente. Eu tava falando isso com meu irmão muito dessas assim. Eu fiz engenharia. Você fez psicologia? Tipo, entendeu? Nada a ver. Daí eu tava falando pra ele, tá, mas a psicologia, ela surge da filosofia, inclusive, não só assim, as humanas, as exatas, até a questão do cosmo, né? Dessa questão assim, mais ampla do mundo, né? Porque, inclusive, o professor, eu acho que é Wilson, o nome dele? Wilson, quando ele estava falando sobre a questão de ver o mundo de maneira mais ampla, e por que agora tem essa divisão de matérias, ele explicou assim claramente, para mim foi muito bom essa visão, de que, na verdade, tudo surge de questionamentos, né? Sim. Da filosofia em si, né? Só A depois ideia de que universidade, né? A criação da universidade foi aristotélica. Então ele queria reunir conhecimentos distintos num lugar só. Exato. Para formar uma visão integral. Olha a riqueza que era, né? Vocês vão estudar isso, né? Não sei se já estudaram, o desenvolvimento do pensamento sobre o homem durante a história, né? E a volta à Grécia Antiga todo o tempo, porque é isso que é importante. A gente vê que dentro da sua partilha já está bem presente a questão do legado. Não só a professora Marian, como a psicóloga formada, graduada, mestrada. Mas hoje, a gente te perguntando, qual é o legado que você busca deixar dentro da prática docente, agora como coordenadora? Como que você vê o legado hoje? Qual o legado que você quer deixar dentro dessa prática? Olha, nossa, quando você fala isso, eu penso em valores que são importantes para mim. E aí eu penso de novo no mundo pacífico, onde a gente alcance uma comunicação pacífica, produtiva, eu acho que a humildade é um valor importantíssimo. Eu nunca sei de tudo, a gente está em constante evolução, em crescimento. Hoje eu estou bem, daqui a uma hora, amanhã talvez eu já não esteja tão bem e não tenha. Então esse entendimento da transitoriedade da vida, dos momentos e da possibilidade humana. O homem tem possibilidades, ele é um ser de potência. Eu acredito nisso, essa é a minha visão de homem. Então eu acho que acreditar nisso é muito importante. E buscar um mundo mais justo por meio de uma comunicação pacífica, sempre. Eu sou completamente anti-violência, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de Que legado, que legado. Não sei se vai ser um legado, o que é importante é viver o que eu acredito. Se servir para alguém, amém, que bom, né? Se não... Mas você espera isso de um psicólogo, o contato de uma vida com outra, né? Exato. Como seres de relação, que a gente acredita que assim a vida é, a nossa influência a gente nem percebe, né? Até porque a guerra, a violência, ela também pode ser incrível. Sim. Uma dor, uma autorização, então ele está mediando, ele está pacificando, ele está acalmando, ele está orientando também. Ele está mobilizando, ele está instigando, porque, como ela disse, é preciso isso para crescer. Mas a senhora mudou também a grade, a senhora ajudou nessa transformação da grade da matriz, não foi? Sim. Então acho que já é um legado, né, também, você contribuiu de uma forma que eu acho que ficou bacana, Vamos ver, né, no decorrer da experiência. Vamos ver o resultado que se for. Depois vocês me contem, hein, a
Ainda que eu não esteja aqui, a gente Mas precisa por quê? lembrar disso. Porque Não, senão não sei. Ó, Professora. amanhã eu não sei o que vai É ser. verdade. Mas eu queria perguntar para a senhora assim, que conselho então, né, a senhora deixaria para nós que estamos nesse caminho, que estão nesse caminho para esperamos concluir, né, o curso, né, gente? Eu lembrei daquele menino lá da nossa sala, quando a professora Ana Luísa perguntou assim, qual a expectativa do curso? Eles esperam. Aí ele levantou a mão que eu termino o curso. Mas essa prática docente, assim, para quem já é psicólogo, que escolheu a docência, e caso nós queiramos, né, também abraçar a docência, que conselho a senhora deixaria para nós? Tá. É um conselho que, na verdade, vale para qualquer campo que você vá atuar na vida, mas vamos lá falar da psicologia. Eu sempre digo que o seu caminho profissional e daí o seu caminho como professor começa desde o primeiro dia de aula. Você constrói o seu caminho profissional dentro da faculdade. E eu falo isso com muito conforto, porque, por exemplo, quando você vai selecionar uma pessoa, né, por exemplo, você vai se candidatar a dar aula aqui na Evangélica. Profecia, gente! Né? Tá aí a Ana Luísa de prova. A Ana Luísa foi aluna da gente, excelente aluna, assim como outros que eu já fico de olho nos bons alunos, falo, você se prepara, corre lá, faz o mestrado, você tem que vir dar aula pra gente, porque a gente sabe do que a gente oferece, né? Perdi. O que eu tava falando? É um conselho que vale tanto para a psicologia. Porque quando você vai selecionar uma pessoa, por exemplo, era isso que eu estava dizendo, quando eu pego um currículo para fazer uma seleção, um processo seletivo, qualquer que seja ele, minimamente ele vai buscar informações sobre o candidato. E quando eu for buscar informações, por exemplo, sobre você, ou quando eu fui, por exemplo, selecionar a Ana Luísa, eu fui buscar a Ana Luísa da faculdade, do primeiro dia de curso. Né? Eu fui perguntar para os colegas da Ana Luísa quem era a Ana Luísa. Agora eu estou dando exemplo porque eu conheci ela muito bem. Mas a gente vai pegar todo tipo de informação da sua trajetória. Né? Então, a sua trajetória é uma construção. A vida é uma construção. E não é uma disjunção, como você estava falando, né? Não tem como separar o psicólogo de quem ele é. E aí, diante de tudo que a gente conversou aqui, para você ser um bom profissional, um bom professor, você precisa acolher e tentar aprender com tudo. A hora que você está cozinhando, a hora que você está dando aula, acudindo um aluno, né? A hora que vocês estão no trabalho, tudo na vida, cada momento da vida é motivo de escola. A vida é escola, a sala de aula é escola. Então, o que fazer para ser um bom professor? Investir na sua questão técnica, como nós já dissemos, mas investir no seu crescimento pessoal. E isso significa cuidar do seu caminho. Cuidar do seu caminho. Professora, foi muito enriquecedor, né? Verdade. Foi ótimo. Tô achando que eu vou fazer umas rodinhas. Uma coisa, conversa com o coordenador, né? Pra me matar a saudade da sala de aula. Acho que eu vou fazer. Tem uma última pergunta. Toda. Sobre o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal. Que alternativas, que sugestões você poderia deixar pra gente de buscar essa autoconstrução e desenvolvimento pessoal? Deixa eu tentar ser prática aqui. Vocês já devem ter visto, é a cena que me vem. Eu sou muito visual, né, gente? Então é tudo imagem. Vocês já viram algum filme, algum desenho, alguma coisa que sai a pessoinha pequena que fica falando com você mesmo, né? Então tem uma Marianzinha aqui falando comigo. Então você ter um amiguinho assim que possa te ajudar a se auto-perceber.
essa autopercepção em tudo que você está fazendo, esse exercício de autopercepção. Por que eu digo sempre exercício, gente? Porque é também uma construção. Quanto mais você exercita, mais fácil vai ficando essa prática. Tanto que vai se tornando uma coisa corriqueira. Você está andando na rua e se você pôr a sua atenção, o que está acontecendo no fio do seu cabelo, o que o vento está fazendo com o fio do seu cabelo, você consegue perceber o fio do seu cabelo. Nós não fomos educados para isso. Nós fomos educados para olhar para fora, para produzir, para entregar, para trabalhar, mas nós não fomos criados para aprender a ser. Então nós precisamos aprender a ser. Como é que eu vou me autodesenvolver? Aprendendo a ser quem eu sou. Como é que eu vou ser quem eu sou? Eu preciso me conhecer para isso. Né? Nos mínimos, nas coisas mais triviais, nos momentos mais que vem uma luzinha, fala, nossa, doeu a ponta do meu dedo. Presta atenção na ponta do seu dedo doeu. Pergunte-se por que ela doeu. Tenta exercitar. Se eu puser muita atenção, vai doer mais ou vai doer menos? São coisas simples, né? Você está conversando com alguém, a pessoa fez careta. Você falou uma coisa, a pessoa se expressou extraverbalmente de alguma maneira. Você prestou atenção que ela te comunicou alguma coisa sobre você mesmo? O outro é o nosso espelho. O outro diz a nós quem nós somos. A gente faz esse exercício e usa disso. Então tem várias maneiras, várias práticas que a gente pode usar para se autodesenvolver. E não é só daí ter o conhecimento sobre si ou sobre fatos, mas o que eu faço com isso? Porque só ficar no conhecimento não adianta. Que ação eu vou tomar com relação a isso? Tanto para conhecer as virtudes quanto as dificuldades. Todos temos. Todos temos. Somos seres imperfeitos. Professora Mária, queríamos agradecê-la. Foi um prazer. O prazer foi nosso, desde o primeiro momento, né? A senhora nos acolheu tão gentilmente. Muito obrigado mesmo. De nada. Foi um momento Eu muito queria dizer, e eu acho que eu estou certa, né? A gente precisa ativar a intuição. A intuição é uma coisa do humano. E o mundo também ensinou a gente que isso não tem validade. Mentira, não tem validade. Que eu adorei estar com vocês, porque eu sinto que é um grupo super comprometido, estudioso. Adorei ver que vocês se organizaram e como professores faz a minha Nós como alunos como também ficamos coordenadores, felizes esse feedback. muito legal. E é bom, assim como o Everton falou, a senhora também, né, no início, que aqui parecia uma sala de aula, né? Como nós somos privilegiados, né? De ter a professora Mária aqui conosco, um grupo tão pequeno, Imagina. né? Falando tantas coisas belas e Imagina, um eu aprendizado aprendo muito com grande. vocês aprendem comigo e a vida é assim. E a vida é assim. Mas esses momentos são enriquecedores, né? São Aí pode bom, fazer né? mais, que será ótimo. Pode, Com a pizza, com refrigerante. Aí, eu sou da comida mesmo. A gente pode combinar mesmo, eu adoro isso, né? Um bate-papo. Eu só tenho que cuidar pra não ficar chata realmente, de querer dar aula, né? Eu tenho que me vigiar. Não, mas é isso que. Mas é porque- Nossa, a gente absorve, a gente O que a aprende. gente percebe também, assim, é que parece que a carreira da psicologia, do psicólogo, ela gera bastante interesse em quem está lá. Mas ao mesmo tempo, dúvidas, né? Incertezas. Então, assim, quando nos encontramos com pessoas como a senhora, com uma experiência, né, isso é muito pedagógico. Né? Isso é muito E eu tenho certeza. inspirador. Todos temos incerteza. E é muito bom saber que o senhor é humano, igual a gente. Ah, mas imagina, né? Professora, e como forma de agradecimento no grupo, né, pelo seu tempo, também, que é muito corrido, muito precioso, nós queríamos Ai, gente, presentear com Moquinha, eu tô mudando de Você casa. floresceu. Nossa, eu fiquei feliz agora, hein?
Assim, já muito obrigado. Obrigada a você. Esse fez uma fotinha. Nossa, que lindo, adorei. Vou pôr no meu jardim de novo. Adorei. Vamos tirar uma foto. Você floresceu na nossa caminhada. Nossa, adorei. Que outras pessoas também possam colher a beleza, a leveza, a harmonia. Imagina. Ao encontrar com vocês. Obrigada, Bruna. Poética, Bruna. A Bruna é bastante poética. Ah, legal.